Temos de seguida connosco Jorge Moreira da Silva, subsecretário-geral da ONU, diretor executivo do Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos. Foi Ministro do Ambiente, é responsável em matéria de água e saneamento. Jorge Moreira da Silva apresentou o compromisso para o crescimento verde, tem sido uma voz ativa no que diz respeito à transição justa, em matéria de sustentabilidade e também de clima. Nesse contexto, o tema da água ganha particularmente relevância. Lanço de novo o desafio para, através deste novo QR Code, poderem partilhar as vossas questões, mas já está connosco Jorge Moreira da Silva. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. E a água é de facto um tema urgente, como temos estado a perceber, depois de termos escutado a Mariana Mazzucato. Como é que Portugal se está a posicionar neste desafio? Muito bom dia, Patrícia. Eu não tive a oportunidade de ouvir a Mariana Mazzucato porque não tinha acesso à intervenção e, obviamente, tenho o maior gosto em participar nesta sessão. Como sabem, atualmente não desempenho funções no plano nacional e, portanto, estou fortemente limitado em qualquer intervenção sobre questões nacionais, mas obviamente recordo com uma ótima recordação, direi, o envolvimento que tive com o setor, com a sociedade civil, com as ONGs, com as empresas, com os vários departamentos do Estado, quando há 10 anos fizemos uma ampla reforma na área da água, seja ao nível do ordenamento, mas também ao nível da própria reestruturação do setor, com o reforço da independência da ERSAR, com a reorganização interna do Grupo Águas de Portugal, mas também com novas regras no plano tarifário, indo de uma lógica de cost plus para revenue cap e também para uma novos contratos de concessão. Agora, se me permite, eu não posso abordar questões nacionais, porque estou limitado nessa matéria, e muito menos numa altura em que estamos no meio de uma campanha eleitoral. E, portanto, eu vou mesmo focar-me nas questões globais, em especial porque a UNOPS é a agência das Nações Unidas dedicada às infraestruturas, à gestão de projetos, às compras públicas, e a área da água e dos recursos hídricos tem, obviamente, um enorme peso na nossa atividade. Nós estamos neste momento numa enorme encruzilhada no que diz respeito ao setor da água e dos recursos hídricos a nível global. E quando digo água, estou obviamente a falar também do saneamento. Muito do futuro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, destes 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que tenho aqui neste PIN, joga-se no setor da água. A água tem um efeito de aceleração no cumprimento de todos os objetivos, nomeadamente a erradicação da pobreza, o combate à fome, o acesso à saúde, o combate às alterações climáticas, a preservação da biodiversidade, mas tem também um dos recursos mais fortemente impactado pela insustentabilidade das outras áreas, nomeadamente a atividade económica, a pressão demográfica, a enorme pressão demográfica e também, e aqui com um efeito muito especial, o impacto das alterações climáticas. E, portanto, neste contexto em que queremos recuperar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e estamos hoje fora de pista, apenas 15% das metas previstas em 2015 para serem atingidas em 2030 no âmbito do desenvolvimento sustentável estão em fase de cumprimento e estamos mesmo em retrocesso em mais de 30% destas metas. E, portanto, se olharmos para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como o Rubik Cube, o cubo mágico, lembram-se do cubo mágico, nós sabíamos que não podíamos atingir o sucesso naquela tarefa de fazermos o cubo mágico, todas as faces do cubo, se não conseguíssemos ter uma estratégia que permitisse ter todas as cores e não apenas algumas faces do cubo. É o mesmo que se passa no que diz respeito aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nós não conseguiríamos atingir os 17 objetivos se formos cumpridores em alguns objetivos sem ter noção que poderemos estar a prejudicar
a obtenção de outros objetivos. Ora, neste contexto de uma abordagem holística para o desenvolvimento sustentável, há um dos objetivos, é o ODS 6, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável para o acesso e a gestão sustentável da água e saneamento, que tem um efeito multiplicador. Eu, quando me perguntam qual é o ODS mais importante, nunca respondo, porque nós não devemos ter uma abordagem setorial ou temática dos ODS. Mas há claramente um objetivo que tem um efeito multiplicador. É impossível erradicar a fome, aumentar os níveis de saúde pública, proteger a biodiversidade e combater as alterações climáticas sem que se possa cumprir plenamente o objetivo 6, o objetivo de desenvolvimento sustentável. E, portanto, neste momento faz sentido que nos questionemos sobre qual é o estado de cumprimento desse objetivo a meio caminho, de 2015 para 2030, onde é que nós estamos no cumprimento desse objetivo. E eu acho que não pode haver aqui qualquer tipo de complacência ou de conformismo. Nós estamos mesmo perante uma situação de crise no que diz respeito a este objetivo. E eu vou dar alguns números, que é com isso que eu trato no dia-a-dia, no apoio aos países em desenvolvimento. Nós temos neste momento apenas uma parte da população com acesso à água potável. Temos mais de 2 mil milhões de pessoas no mundo, mais de 2 mil milhões de pessoas no mundo, sem acesso à água segura para consumo humano. 3.500 milhões de pessoas não têm instalações sanitárias seguras. 2 mil milhões de pessoas não têm instalações básicas para lavar as mãos em casa. E em dois terços das casas no mundo são as mulheres que são responsáveis por ter de ir buscar a água muito longe de casa e transportar a água para casa. E, portanto, nós estamos perante uma crise global no que diz respeito à água. Nós sabemos que existem pressões que estão connosco há muito tempo, pressões setoriais. Sabemos que algumas destas pressões envolvem alguns paradoxos. Eu sei que na sala estão muitas pessoas ligadas à agricultura e sabemos que 70% do consumo da água está relacionado com a agricultura, mas ao mesmo tempo sabemos que 40% do emprego no mundo está associado ao setor da agricultura e, portanto, não podemos ter uma abordagem que dispense mais ambição do setor da agricultura na área da água, mas também não podemos ter uma abordagem que desmereça a relevância da agricultura para o desenvolvimento económico e para a erradicação da pobreza. Mas temos uma pressão, essa sim, que é aquela que mais me preocupa, que é a pressão causada pela mudança climática. E nós temos, e seguramente a Mariana falou sobre isto, nós temos vários cenários para a mudança climática. Estamos neste momento numa trajetória de aumento da temperatura de 2,5 a 2,9 graus, quando o compromisso, como se recordam, é de atingirmos um aumento da temperatura que não ultrapasse 1,5 graus até ao final deste século, face ao período pré-industrial. Ora, estamos neste momento, de acordo com todas as metas que os países apresentaram, tudo somado, estamos perante uma quase inexorabilidade de aumento da temperatura de 2,5 a 2,9 graus. De uma forma mais correta, 2,7 a 2,9 graus. E as pessoas perguntar-se-ão que efeito é que isto terá na água, na desertificação, e os números são muito claros. Num cenário de aumento da temperatura até ao final do século de 2,9 graus, teremos 1.300 milhões de pessoas a viver em contextos de seca ou em contextos de stress hídrico e de desertificação. 1.300 milhões de pessoas. Bom, dirão, mas isso é um cenário extremo de 2,9 graus, é se não formos capazes de corrigir a trajetória. Então, eu vou apresentar o número para o caso de tudo correr bem. E se tudo correr bem, e portanto, limitarmos o aumento da temperatura a 1,5 graus até ao final do século, o que pressupõe 45% de redução das emissões até 2030 e neutralidade carbónica em 2050, se tudo correr bem, ainda assim teremos 1.000 milhões de pessoas no mundo a viver em situação de seca, stress hídrico e desertificação. Portanto, reparem, mesmo que as coisas corram todas bem no combate às alterações climáticas, a mudança já é de tal forma inexorável
que já vamos ter que lidar com estes impactos, mesmo que se atinja a neutralidade carbónica até 2050. E, portanto, esta é uma questão fundamental para que não se confunda o combate às alterações climáticas apenas com redução das emissões, descarbonização, e se dispense a centralidade que é necessária atribuir à adaptação às alterações climáticas, isto é, àquela mudança que já ocorreu ou que é inevitável que ocorra, mesmo que a descarbonização atinja os níveis que nós consideramos imprescindíveis. Ora, neste contexto, portanto, neste contexto de forte desvio no cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 e de forte pressão causada pela mudança climática, o que é que nós precisamos de fazer hoje, em 2024, até 2030, para, a nível global, e não estou a falar em Portugal, estou a falar a nível global, atingirmos a tal meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6. Precisamos de mais velocidade. E isto mede-se por, digamos que, níveis de velocidade que são impressionantes. E eu acho que vale a pena termos noção disso. Nós precisamos de aumentar 6 vezes o acesso à água até 2030. 6 vezes. Precisamos de aumentar 5 vezes o acesso a saneamento básico. E aumentar 3 vezes o acesso a condições de higiene básica. Portanto, estamos a falar, mesmo nos contextos em que a trajetória é uma trajetória adequada, estamos a falar de níveis de velocidade que não têm precedentes. Portanto, a questão, direi, ou colocarei, é o que é que temos que fazer para acelerar? Quais são as dimensões essenciais para que esta aceleração no acesso à água e a saneamento se possa concretizar até 2030. Existem 5 pilares e serei muito rápido. Em primeiro lugar, financiamento. Convém não confundirmos financiamento com a circunstância dos países ricos. Em Portugal, o acesso à água e nos países mais ricos traduz-se, em termos de financiamento, por mecanismos de recuperação nas tarifas dos verdadeiros custos. Mas nós sabemos que nesta recuperação dos custos nas tarifas, Portugal beneficiou de fundos europeus. Portanto, quando nós, em Portugal, pagamos a água em casa, não estamos a pagar todo o custo, estamos a pagar apenas o custo que é adicional ao financiamento comunitário que recebemos. Agora, coloquem-se, por favor, num papel de um país em vias de desenvolvimento. Um país, ou um conjunto de países, em que 2 mil milhões de pessoas não têm acesso à água potável. 3.500 milhões de pessoas não têm acesso a instalações sanitárias básicas. 2.400 milhões não têm acesso a saneamento básico. E perguntem-se como é que as pessoas podem, e esses países, e esses governos podem fazer uma recuperação nas tarifas dos verdadeiros custos da água quando não têm fundos europeus. E é por isso que há uma dimensão fundamental que é o aumento da ajuda pública ao desenvolvimento. Nós não cumpriremos o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 se os países ricos, onde se inclui Portugal, não aumentarem de uma forma muito significativa a ajuda aos países em desenvolvimento. A segunda questão é a informação. Temos ainda muitos países e muitos contextos relativamente aos quais não existem dados fiáveis. E esta informação é decisiva. Em terceiro lugar, capacidade técnica. Não basta ter dinheiro, não basta ter projetos, é preciso ter capacidade técnica para os executar. Eu vou dar mais uma vez o número, eu tenho nesta intervenção utilizado várias vezes estatísticas e números, porque eu acho que é uma forma de ilustrar a realidade. Se o problema fosse só dinheiro, se o problema fosse só políticas, nós não teríamos, como temos hoje, em mais de 23 países africanos, uma taxa de execução de projetos que já estão financiados pelo Banco Mundial de apenas 25%, com um deadline de 2025. Portanto, reparem, esses países receberam o financiamento, ou está-lhes prometido o financiamento. Em muitos desses países estão a ser desenvolvidas reformas e enquadramento regulatório apropriado, mas ainda assim há uma terceira dimensão que é crucial: capacidade técnica. Ora, eu considero que Portugal, como outros países, tem a responsabilidade não só de aumentar
a ajuda pública ao desenvolvimento, mas também tirar partido das competências técnicas de que dispõe para ajudar outros países no plano técnico, nessa assistência técnica, para que o acesso ao financiamento possa ser plenamente concretizado com projetos bem desenhados e bem executados. A quarta questão é a inovação. Nós estamos numa dimensão de mudança tão acelerada no plano tecnológico que o setor da água não pode estar imune a essa mudança. E sabemos que, perante as pressões tão grandes que o setor é alvo, precisamos de integrar mais Big Data, a inteligência artificial, todas as questões ligadas à gestão inteligente dos consumos, à reutilização, mas depois coisas básicas, como, por exemplo, ter uma pressão mais baixa nas torneiras. Aqui em Copenhaga, onde a UNOPS tem a sua sede, em minha casa, a pressão no duche é uma pressão substancialmente mais baixa do que em muitas capitais a nível mundial. E não é porque não existam condições técnicas na Dinamarca para que as pessoas tenham uma pressão muito alta em casa. É porque essa é uma das medidas básicas, que eu costumo designar de low-hanging fruit, para que se possa fazer uma redução dos consumos. Portanto, precisamos de inovação. Finalmente, governança. Temos de olhar para o tema da água, indo além das tradicionais fragmentações ou da compartimentação a que estamos habituados. Temos de deixar a conversa dos serviços de água e dos recursos hídricos. Precisamos de uma abordagem da água que integre plenamente a proteção dos recursos hídricos e os serviços de água. No fundo, para que a lei da água e a diretiva quadro da água e o Plano Nacional da Água sejam plenamente respeitados. E hoje ainda temos uma conversa que é muito dividida entre aqueles que se ocupam da infraestruturação dos serviços de água e aqueles que se ocupam da proteção dos recursos e da qualidade das massas de água. Precisamos também de uma maior integração das políticas de ordenamento do território e de alterações climáticas com as políticas de água e de serviços de água e uma abordagem intersetorial com maior ambição. Ora, para concluir, e uma nota final sobre Portugal, eu tinha dito que não posso e não posso mesmo abordar as questões nacionais, mas colocando-me de um ponto de vista independente e olhando para o país a partir de uma comparação que posso fazer com outros países, eu acho que Portugal tem algumas vantagens comparativas que não pode deixar de utilizar ao serviço do compromisso global com o desenvolvimento sustentável. Portugal é uma referência internacional na gestão transfronteiriça dos recursos hídricos. A Convenção de Albufeira com Espanha, a gestão das albufeiras de uma forma comum e coordenada é um bom exemplo a nível internacional. Nós sabemos que muito há a fazer, mas estou habituado a ouvir muito frequentemente a utilização deste acordo, deste convênio entre os dois países como uma boa resposta para a gestão de um problema comum. Em segundo lugar, Portugal fez um investimento notável na infraestruturação da água, aquilo que alguns até designam o milagre. Eu não gosto muito da expressão, porque isto foi algo de muito esforço de muita gente, no setor público, no setor privado, na academia, mas a verdade é que não existem muitos países, eu não conheço nenhum país que tenha conseguido, em tão pouco tempo, chegar a níveis de acesso à água em casa e de saneamento básico tão rápido como Portugal. Em terceiro lugar, temos um enquadramento institucional e regulatório estável, com uma clara definição do que é o planeamento, do que é o ordenamento, qual é o papel da entidade reguladora, quais são as regras tarifárias, os regimes de concessão e uma clara definição do que é o papel do público, do privado e da sociedade civil. Temos uma fortíssima competência na área da investigação, do desenvolvimento, da inovação, da academia e na inovação. E, portanto, esta é uma área decisiva. Mas temos também problemas, e é com isto que não posso deixar de terminar,
problemas sérios ao nível da forte ameaça causada pela mudança climática. Se há país na Europa que está fortemente ameaçado pela mudança climática, é Portugal, seja na sua costa, seja nos seus ecossistemas, seja nos recursos hídricos. Temos níveis de perdas de distribuição de água que eu considero inaceitáveis. Existem belíssimas experiências e competências na gestão dos ativos, mas também temos, essencialmente nas baixas, níveis de perda de água que não são aceitáveis, e temos, isto sim preocupa-me muito, níveis de qualidade das massas de água que não são compatíveis com a ambição que é necessária. E, portanto, eu julgo que com estes ativos que Portugal dispõe e com os problemas que ainda enfrenta, este tema é um tema central, e espero, sinceramente, aqui do ponto de vista das Nações Unidas, que Portugal possa ser cada vez mais ativo no apoio aos países em desenvolvimento, seja porque fez um grande percurso nesta área, seja porque também exibe problemas, nomeadamente associados à mudança climática, que torna o país bom conhecedor da realidade que muitos dos países em desenvolvimento enfrentam, que é, em simultâneo, terem que lidar com a infraestruturação, coisa que nós já resolvemos há muito tempo, mas terem que lidar com a nova pressão da mudança climática, matéria com que estamos a lidar também a nível nacional. E eu peço desculpa, Patrícia, eu admito que quisesse que eu tivesse falado mais sobre a realidade nacional, mas, como disse, estou impedido pelas regras das Nações Unidas. Compreendemos as suas limitações. Intervir em questões nacionais, e muito menos no meio de uma campanha eleitoral. Eu nunca... Ainda que eu gostasse bastante que o pudesse fazer. Bem sei. Jorge Moreira da Silva, muito, muito obrigada. Vamos avançar com breves perguntas. Nos últimos 30 anos, Portugal deu passos na gestão da água, alguns significativos que também já referiu. Que lições retiradas desta experiência podem servir aqui de base para aqueles que são os esforços globais para resolver este problema da escassez de água? Eu acho que, apesar de todas as dificuldades pelas quais passamos, e eu estive envolvido, como muitos saberão, em várias fases, fui secretário de Estado em 2004, e depois fui ministro passado 10 anos, e, portanto, 20 anos envolvido de toda essa experiência. Eu acho claramente que o mérito da política pública na área da água esteve associado, desde logo, a uma prioridade associada à infraestruturação. Ao longo de vários quadros comunitários, esta foi sempre assumida como uma prioridade. Portugal mobilizou fortíssimos recursos financeiros vindos da União Europeia para esta área, e poderiam ter ido para outra área. Portanto, houve uma prioridade atribuída a esta área. Outra questão que me parece ter importante foi ter evitado cair na armadilha do que é público e do que é privado. E, portanto, aquilo que paralisou muitos países foi uma certa ideologização da política da água. Ora, em Portugal, nós conseguimos, julgo eu, ter uma abordagem que definiu de uma forma clara que os serviços multimunicipais geridos pelo Grupo Águas de Portugal, com a participação dos municípios, complementado com o papel do setor privado na prestação de serviços, acabou por ser uma solução que permitiu que existisse mercado, mas também que se entrasse numa querela ideológica que eu julgo que teria sido ineficiente, e, portanto, eu acho que esta foi uma questão importante, insisto, matéria que noutros países não aconteceu. Portanto, nós conseguimos ter um certo consenso sobre qual é o papel do Estado no setor da água, qual é o papel das empresas, qual é o papel da regulação e do financiamento. E, portanto, eu acho que estas dimensões foram importantes. Claro que nem tudo foi perfeito, muito pelo contrário, e, portanto, eu olhando para trás direi que não houve um esforço compatível nas altas e nas baixas, isto é, em função das regras definidas no acesso aos fundos europeus. Eu agora não conheço as regras mais recentes, mas, no fundo, apenas o financiamento das altas foi
alvo de apoio por parte dos fundos europeus. E, portanto, nós começamos a ter um problema sério que era, ao nível da captação, do tratamento, do abastecimento em alta, uma fortíssima mobilização de recursos financeiros, mas depois os municípios não tiveram acesso ao mesmo tipo de apoio para poderem tratar da sua infraestruturação e principalmente da requalificação. Portanto, esta dimensão é uma dimensão que me preocupa, que é a dimensão da requalificação da distribuição em baixas, que é onde existe maiores perdas. E, finalmente, preocupa-me a parte do papel do cidadão. Porque como nós conseguimos, durante estas 2 ou 3 décadas, mobilizar muitos recursos financeiros, fazer muita obra, muitas hectares, muitas etas, muita obra de infraestruturação, o papel do cidadão na sua reorientação de comportamentos não foi ainda suficientemente tratado. Eu preocupei-me sempre com isso, como se recordam, lancei a fiscalidade verde para promover uma reorientação de comportamentos, empenhei-me na gestão dos recursos hídricos, associado também à eficiência hídrica à eficiência energética, na altura com o alargamento das competências da ADN também para a área da eficiência hídrica, mas este é um momento em que nós temos que ter uma abordagem menos condescendente com os cidadãos. Nós não vamos conseguir travar o efeito da mudança climática na escassez do recurso se continuarmos a consumir da mesma maneira. É impossível. E, portanto, não podemos continuar a pensar apenas numa lógica de oferta sem pensar que a procura tem que mudar. E eu lamento, eu sei que isto não é muito popular, não é popular em nenhum país, mas nós temos de dar um salto qualitativo na área da eficiência. Mesmo para um país como Portugal, que pode ser considerado um campeão das energias renováveis, portanto, do lado da oferta, da qualidade do abastecimento de água, mais uma vez do lado da oferta, não somos, de modo algum, um exemplo do lado da procura. Nós desperdiçamos demasiada energia, desperdiçamos demasiada água. E, portanto, eu espero, sinceramente, que a conversa sobre a mudança climática nos permita, a discussão sobre a mudança climática nos permita ter uma discussão mais séria sobre uma utilização mais eficiente dos recursos hídricos, em casa, na agricultura, na indústria, nos serviços, em todos os setores. E muito rapidamente, dado também o trabalho que desempenha neste momento, envolvido aqui na implementação de projetos de desenvolvimento sustentável em todo o mundo, um pouco por todo o mundo, quais são os maiores desafios que atualmente impedem uma governação eficaz da água à escala mundial? Bom, claramente a questão do financiamento é um constrangimento a países que estão altamente endividados, sem ajuda pública ao desenvolvimento suficiente e sem condições para aumentar as tarifas às pessoas para justificar a infraestruturação, estão perante a armadilha, é a tempestade perfeita, porque estão endividados e, portanto, não podem contrair mais empréstimos para financiar a infraestruturação da água. Têm menos ajuda ao desenvolvimento e, portanto, vê-se numa situação de maior constrangimento. Depois da pandemia, a pobreza extrema aumentou, o que significa que não podem, obviamente, pedir às pessoas para pagarem mais pela água, para poderem investir mais na infraestruturação da água. Portanto, o financiamento é claramente um constrangimento. A segunda área é, obviamente, a área regulatória, as políticas públicas, a capacitação, e a terceira área, a área técnica, engenharia, técnicos com conhecimento para poder desenhar e implementar os projetos. Portanto, eu direi financiamento, política e governação e capacidade técnica. Preocupa-me, Patrícia, em especial, os países que estão em conflito. Eu estive em Gaza há 2 semanas, ou há 3 semanas, e nós temos hoje 25% da população no mundo a viver em contextos de guerra e de conflito. 25%. 50% dos conflitos que começaram em 2021 tornaram-se regionais e internacionais. Ora, se há coisa que é fortemente, se há recurso que é fortemente impactado pelos conflitos, é o recurso à água, o acesso à água.
Eu pude verificar em Gaza não só o efeito que o conflito tem tido no acesso das pessoas à água e aos serviços de água e saneamento, como também o efeito que isso está a ter na saúde pública. Eu não quero maçá-los com a descrição a partir de números, mas existem 2 ou 3 coisas que gostava de dizer sobre isso. Em Gaza, neste momento, as pessoas têm acesso a 1,5 litro de água por dia. Sabe qual é o nível mínimo de água que tem de haver por dia, mesmo em situações de crise? 15 litros. E qual é o número normal, o volume normal de água por dia numa sociedade que possa satisfazer todas as suas necessidades? 110 litros por dia. Em Portugal são 190 por dia, por pessoa. Portanto, comparem 1,5 litro de água que os cidadãos que vivem em Gaza têm neste momento, com os 15 litros mínimos e com os 100 litros normais e com os 190 litros em Portugal. Em segundo lugar, em Gaza, neste momento, há uma casa de banho para cada 372 pessoas e um chuveiro para cada 2.000 pessoas. E, portanto, não é por acaso que uma das maiores preocupações que nós hoje enfrentamos no que diz respeito a Gaza é a área da saúde. Não só pela falta de eletricidade e de combustíveis para fazer funcionar os hospitais, mas também porque existe, infelizmente, uma correlação entre a falta de água, a falta de saneamento e a proliferação de doenças com pendor epidémico. E, portanto, nós vemos, neste caso concreto, o efeito do conflito na água e o efeito da água na saúde pública. Mas estamos a falar apenas de um conflito. Neste momento, 25% da população do mundo vive em conflitos. E, portanto, quando me dizia qual é o maior desafio, existem vários, como eu referi há pouco, mas existe claramente um, é o tema da paz. E, portanto, sem paz não há desenvolvimento, sem desenvolvimento não há paz e, portanto, a água está no centro das 2 dimensões. E deu-nos uma dimensão catastrófica, de facto, de um cenário que está cada vez mais difícil. Jorge Moreira da Silva, muito obrigada pela sua participação, por ter estado connosco esta manhã. Muito obrigada.